Durante anos, nós enxergamos o Omnitrix como o maior presente que Ben Tennyson poderia receber. Um dispositivo capaz de transformar uma criança comum em uma das criaturas mais poderosas do universo. Para qualquer criança, isso seria um sonho. Mas existe um detalhe que sempre ignoramos. O Omnitrix nunca foi apenas uma arma. Eu sou Kalel Mendes e esse é o Galácticos Nerds, e no vídeo de hoje vamos analisar o quão perigoso que o Omnitrix pode realmente ser. Porque talvez o maior perigo deste dispositivo nunca tenha sido o poder de transformar o Ben em qualquer criatura do universo. No começo, o Omnitrix parecia perfeito. Ele permitiu que Ben tivesse algo que nenhuma criança comum tinha: poder, confiança e a capacidade de proteger pessoas que estavam em perigo. Para Ben Tennyson, o Omnitrix era uma oportunidade, uma forma de provar que ele não era apenas um garoto comum. Mas, com o passar dos anos, algo começou a mudar. Ben deixou de ser apenas um garoto usando poderes. Ele começou a depender deles. E talvez esse seja o primeiro sinal de que existe algo errado. O Omnitrix não apenas deu novas formas para Ben. Ele começou a ensinar uma ideia perigosa: a de que a forma humana dele não era suficiente. Quando uma ameaça aparece, Ben não pensa primeiro em como resolver o problema como Ben Tennyson. Ele pensa: qual alienígena eu preciso ser? E essa pergunta parece simples, mas existe algo assustador nela, porque aos poucos o herói começa a depender menos de quem ele é e mais das criaturas que ele consegue se tornar. Existe algo perturbador em uma pergunta simples. Se Ben pode ser qualquer criatura do universo, então quem exatamente é Ben Tennyson? Durante sua vida, ele já foi uma criatura feita de fogo, um ser de 4 braços, uma máquina viva, uma criatura capaz de controlar o tempo. Cada transformação muda sua aparência, sua voz, suas habilidades e até a maneira como ele enxerga o mundo. E existe uma possibilidade assustadora. E se cada transformação deixar uma pequena marca? E se uma parte dessas experiências continuar dentro dele, não como uma memória, mas como uma mudança? Mesmo quando o Ben volta para sua forma humana, ele carrega dentro da mente a sensação de ter sido algo muito maior, mais forte, mais rápido, mais poderoso. A teoria é que o Omnitrix está criando uma crise de identidade. Ben não está apenas usando outras formas. Ele está lentamente se acostumando a viver como algo que ele não é. Mas e se o problema for ainda maior? E se o Omnitrix não estiver apenas permitindo que Ben se transforme? E se ele estiver mudando a forma como Ben entende a própria existência? O dispositivo foi criado por Azimuth para preservar o DNA de milhares de espécies. Ele entende genética, ele entende evolução, ele entende todas as formas de vida armazenadas nele. Mas existe uma coisa que ele talvez nunca tenha sido projetado para entender: a mente humana. Porque uma coisa é carregar o DNA de uma espécie, outra coisa é carregar centenas de identidades diferentes dentro da própria mente. E talvez esse seja o maior perigo. O Omnitrix foi criado para impedir que espécies desaparecessem. Mas e se no processo ele começar a apagar a única espécie que Ben nunca deveria perder: o próprio Ben? Existe uma razão pela qual muitos heróis têm medo de perder sua humanidade, porque o poder muda uma pessoa. E Ben recebeu algo que nenhum humano deveria possuir: a capacidade de se tornar qualquer coisa. Mas talvez esse seja o maior problema. Quando você pode ser qualquer coisa, existe o risco de esquecer aquilo que você era. O garoto que encontrou o Omnitrix queria apenas se divertir. Ele queria brincar. Ele queria ser especial. Mas o herói que nasceu depois carrega uma responsabilidade que nenhuma criança deveria carregar. Milhares de formas, milhares de poderes,
milhares de possibilidades, mas uma única identidade. Talvez o Omnitrix nunca tenha sido uma prisão física. Talvez ele nunca tenha machucado Ben da forma que imaginamos. Talvez a verdadeira prisão seja psicológica, porque Ben pode derrotar inimigos, pode salvar planetas, pode proteger o universo inteiro, mas existe uma batalha que ele nunca consegue vencer. A batalha para lembrar quem ele era antes do Omnitrix, porque talvez o maior medo de Ben Tennyson não seja perder seus poderes, mas acordar um dia e perceber que o garoto que colocou aquele relógio no braço já não existe mais. Talvez o Omnitrix nunca tenha matado Ben. Talvez ele tenha feito algo muito pior. Ele deu ao garoto tudo o que ele realmente quis, até o dia em que Ben percebesse que ele está perdendo a única coisa que nunca poderia recuperar, a sua humanidade. Então me diz, o Omnitrix é uma bênção ou uma maldição para o Ben? Se esse vídeo te fez chegar o Ben 10 de outra forma, já deixou o like. Se inscreva no Galáxia dos Nerds, porque aqui a gente não apenas assiste, a gente revela o que está escondido. Um forte abraço e até o próximo vídeo.